No ano de 1986, os operadores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, realizaram um experimento com o reator 4. A intenção era observar o comportamento do reator quando utilizado com baixos níveis de energia. Contudo, para que o teste fosse possível, os responsáveis pela unidade teriam que quebrar o cumprimento de uma série de regras de segurança indispensáveis. E foi nesse momento que uma enorme tragédia nuclear se desenhou no leste europeu. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você já é inscrito no canal, deixe seu like antes de começar o vídeo para não esquecer depois. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no botãozinho vermelho e curta os melhores vídeos de ufologia e ciência do YouTube. O acidente nuclear, que ocorreu em 26 de abril de 1986 na usina de Chernobyl, na Ucrânia, ex-república da antiga União Soviética, vem sendo considerado há muito tempo como o maior acidente nuclear de todos os tempos e tem causado muito medo quanto ao uso desse tipo de fonte de energia. O que aconteceu foi que naquele dia o reator 4 da usina estava parado para uma manutenção periódica e para o teste de um novo mecanismo de emergência. Para tal, algumas normas de segurança deviam ter sido seguidas. Porém, não foi o que ocorreu. Os operadores da sala de controle do reator não foram treinados segundo essas normas internacionais de segurança e não obedeceram aos cuidados mínimos e com isso perderam o controle da operação. Para citar o exemplo desse descuido, temos o fato de que, visto que estavam realizando testes na parte elétrica, o reator estava funcionando em potência baixa. Entretanto, ele não pode permanecer assim por muito tempo. Ainda assim, a operação continuou dessa forma. Inclusive, quando soaram os alarmes, o operador não tomou a providência de desligar urgentemente o reator. Em vez disso, ele desligou os alarmes e essa experiência continuou durante 24 horas. Houve então uma reação em cadeia descontrolada, atingindo temperaturas elevadíssimas, pois o sistema de resfriamento por água do sistema primário foi interrompido. Para controlar a velocidade de fissão, usavam-se nessas instalações barras de grafite, que entram em combustão espontânea quando aquecidas. E visto que houve um superaquecimento do reator e como as águas que ainda circulavam nos tubos foram rapidamente transformadas em vapor, o resultado foi simplesmente a formação de uma bola de fogo no edifício da planta, que explodiu. Como a cobertura da usina não havia sido feita para aguentar esse impacto,
A tampa de concreto e o teto do prédio foram destruídos, liberando 400 vezes mais material radioativo para a atmosfera do que a bomba atômica de Hiroshima. Os níveis de radiação cresceram cada vez mais, até que a radiação em altos níveis foram detectadas ao longo de toda a Europa, principalmente na França. Os bombeiros, que foram chamados para controlar o incêndio, receberam altas doses de radiação. 31 pessoas morreram na hora, 132 foram hospitalizadas e 130 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da região. Outras pessoas morreram dias depois e calcula-se que esse acidente causou a morte de cerca de 28 mil pessoas. Ao longo do tempo, foram surgindo cada vez mais casos de câncer, principalmente na glândula tireoide. Adultos e crianças contraíram leucemia após lesões na medula óssea e muitas mulheres grávidas de até 4 meses tiveram filhos com malformação genética. Depois da explosão, o incêndio continuava no reator e com ele selado, a temperatura e a pressão só aumentavam. Os cientistas descobriram que o reator corria risco de explodir. Se esta explosão ocorresse, a Europa toda seria devastada. Minsk, capital da Bielorrússia, a centenas de quilômetros, sumiria do mapa. Seria uma mega explosão nuclear. Essa informação ficou escondida tanto no Oriente como no Ocidente durante 20 anos. Primeiro, bombeiros tiveram que drenar a água radioativa que existia embaixo do reator. Para diminuir o calor no reator, helicópteros jogaram 2,5 toneladas de chumbo na cratera. Os pilotos morreram e parte do chumbo foi derretida e lançada na atmosfera. Até hoje, moradores do local sofrem com doenças relacionadas ao chumbo. Se deu certo, deu, pois diminuiu o calor por alguns dias, mas o fogo ainda continuava. Eles tinham que ver o que estava acontecendo dentro do reator e a planta da usina dava acesso a ele pelos túneis de canos feitos de concreto. E lá foram os cientistas e fizeram um buraco na parede do reator com maçaricos e inseriram medidores e câmeras. Neste momento, visualizaram a estrutura apelidada de pé de elefante pela primeira vez. E era preciso urgentemente fazer algo. Para piorar, abaixo do pé do elefante fica o maior aquífero da União Soviética. Aliás, ficava, que abastecia milhões e milhões de pessoas. Se caísse lá, já era a água de toda a Rússia. O plano que foi traçado foi que 10 mil mineiros construíram um túnel de 150 metros a partir do reator 3 para o 4 e depois um buraco embaixo do reator 4 de 2 por 30 metros, que inicialmente seria revestido de nitrogênio líquido, mas no final foi revestido somente de concreto. E isso evitou que o magma radioativo penetrasse no lençol freático que existia embaixo e que contaminasse toda a água. Devido ao acidente, vastas regiões tornaram-se contaminadas com radiação, entre elas as cidades de Chernobyl e de Pripyat. Em Pripyat moravam quase 50 mil pessoas. No dia seguinte à explosão, o exército chegou ao local e disse por helicópteros que eles tinham 2 horas para reunir alguns objetos e entrar nos ônibus de evacuação. Todos os seus moradores
foram evacuados. Mas eles foram enganados, pois, para evitar o pânico, disseram que voltariam depois de um tempo, o que era totalmente mentira. A cidade estará contaminada pelos próximos 800 anos, e até lá ela será uma cidade fantasma. Enquanto isso, elas serão consumidas pela natureza, que quase 30 anos depois está tomando conta de tudo. Vários exploradores e cientistas vão ao local e registram em vídeo e fotos como está a região atualmente. Para entrar neste local, só com autorização do governo. E se eles te pegarem sem permissão andando por lá, você irá para a cadeia. Além dessas cidades, diversos assentamentos também foram evacuados, mas muitos moradores voltaram para suas casas, recusando-se a sair. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas vivam em áreas de riscos contaminadas com a radiação. A usina de Chernobyl foi fechada nos anos 2000, mas ainda acolhe combustível nuclear e possui níveis de segurança e radiação superiores à norma. Por isso, ecologistas a consideram uma ameaça constante. Da mesma forma, as autoridades ucranianas destacaram que os reatores 1, 2 e 3 da central possuem o perigo de radiação muito presente. O governo pretende desativar totalmente a usina e territórios adjacentes de Chernobyl em 2019 e enterrar as 200 toneladas de combustível nuclear sob a central com a ajuda da companhia americana Holtec International.